Olá, bom dia. Este é o nosso programa Rota de Ação de toda quarta-feira, das 9 às 9h30. Hoje é um tema muito interessante, como todos os temas, né? Autossabotagem. Isso, autossabotagem. O que significa isso? Eu lembro que em torno de uns 10 anos atrás, eu estava assistindo uma novela e tinha um ator da novela que foi lá embaixo do carro e cortou uma mangueirinha. No momento eu não entendi o porquê. E logo entrou pessoas no carro e foi dirigir e não chegou no local que queria. No trajeto, o carro falhou, perdeu a direção, enfim, acabou até tendo um capotamento. Por que eu conto essa história? Porque isso foi uma sabotagem no carro, alguém querendo fazer mal, não deixando que a outra pessoa fizesse o que tinha para fazer, ou chegar no local, no destino esperado. E o que acontece com a gente? Autossabotagem. A gente sempre tem esse que pode ser chamado de ladrão, de vilão, tem dentro da gente, não deixando a gente fazer as nossas coisas. No caso do carro, impediu que chegasse no destino. E agora eu pergunto para você, qual é o destino que você quer chegar e muitas vezes não vai porque tem alguma vozinha aqui dentro dizendo que não consegue, que tu não vai chegar lá, não adianta nem tentar. E olha que às vezes a gente está com toda a saúde, está com o carro funcionando, mas não vamos. Falando de carro, quantos carros estão aí na garagem, zerado e esperando um dia de sol para fazer aquele passeio, ou em família, ou em casal? Eu digo isso porque já aconteceu também na minha família. O que se chama isso? É a autossabotagem. Nós mesmos contando uma historinha, fazendo algo que aconteça de errado para não executar o que queremos. E neste caso, na nossa vida, o que nos impede de fazer um novo curso, de fazer aquela faculdade que você tanto quer, ou aquele novo emprego, ou um curso de aprimoramento, ou um simples passeio, eu tenho que ir lá no banco, eu tenho que ir lá na loja, eu tenho que ir lá, tantos afazeres, e a gente acaba sempre se auto-sabotando. Um exemplo disso, eu me deparei nessa semana, quando eu comecei eu mesma a fazer a reforma da minha sala, que eu quero inaugurar no próximo mês, ou ainda no final deste mês, para o curso. Eu percebi ali uma grande autossabotagem. Primeiro, eu quis alugar uma sala. Eu já estava em mente que o ideal seria no endereço que eu já estava. Fui lá, aluguei, vi que não teria utilidade maior, porque eu não preciso de um ponto comercial, e sim de um local para atendimento. E deixando, um dia eu vou achar o pintor, outro dia eu vou achar o pedreiro, outro dia o eletricista. Olha a ordem, né? E o passo a passo disso, qual que é para chegar na minha sala, na sala completa? Primeiro não é o pintor é por último. O que é primeiro? O que vem primeiro? Definir o que realmente eu quero. Para parar com essa autossabotagem, existem algumas regrinhas, uma história que a gente tem que contar para a gente mesmo. Parar de mentir para si próprio. Então, no primeiro caso, eu defini o que realmente quero. Eu quero atender no meu endereço. Aqui eu preciso reformar uma sala, então vamos reformar essa sala. Vamos fazer o que tem que ser feito. Justamente isso, fazer o que deve ser feito. E já está tudo ao redor. Aproveite primeiro o que já tem ao redor. Então eu defini. Depois disso, aí vem a parte de pedreiro, e depois a parte de pintura e a parte de eletricista. E as coisas começam a funcionar. E outra, né? Sem contar que com muitas coisas a gente mesma pode fazer. Eu mesma estou fazendo. Estou com a mão aqui toda estourada. Daí eu entendi o poder da ação também. Eu estava me auto-sabotando para fazer exercício físico. Pensando, não, eu vou ter que ir para academia, vou ter que comprar roupa para academia, tênis. Qual é a outra atividade que eu posso estar fazendo? Porque sair correndo na rua, então eu não preciso ir para academia. E olha só, com a reforma eu entendi que eu também estou fazendo uma academia.
o corpo todo dolorido, devido a uma nova atividade física, que veio também aliado a este planejamento, que foi a reforma da sala, que eu não precisei de outra pessoa, que aí já vem uma dependência, uma idealização. Então, com tudo isso, eu vi que uma coisa realmente leva a outra. Primeiro, definindo o que realmente eu quero. Fazer o que deve ser feito. E é interessante que essa experiência de, até simples para algumas pessoas, que é colocar uma massa na parede, tem a regra, porque senão a gente passa trabalho também. Existe um passo a passo para que dê certo. Na nossa vida não é diferente. Existe um passo a passo. Se a gente querer fazer o terceiro passo, até vai um pouco além. 4, 5, logo para, trava, não sabe por que está dando errado. Então, voltamos lá no passo inicial. Qual é o motivo que te leva à ação? Eu achei interessante também que meu marido estranhou minha atitude dessa saída da zona de conforto, e bem fora da zona de conforto, que é fazer essas atividades que geralmente eu não faço. Eu trabalhei assim praticamente das 10 às 10. 12 horas de trabalho. Se fosse num emprego normal, a gente trabalha 8 horas. E ainda fica fazendo uns murmurinhos se fosse para fazer hora extra. Por mim, eu ficaria até meia-noite. Por quê? Eu tenho um motivo que me levou àquela ação. O impressionante é que tudo flui de uma outra forma e a gente não sente o cansaço, só sente depois quando para. A pergunta de hoje para o Rota de Ação, no que eu estou me auto-sabotando? O que eu estou eu mesma deixando para depois? O que pode ser feito agora? O que deve ser feito? Você consegue pintar uma parede sem ter levantado ela? Se colocou o tijolo, consegue pintar? Consegue. Só que se você, o que realmente quer? Quer uma parede lisa? Se quer uma parede lisa, o que tem que fazer para ficar lisa? Faz o que deve ser feito e logo vai ter a parede tão desejada e logo também vai poder alcançar o que queres. E aí é só pintar? Qual é a cor? Tem esse detalhe também, qual é a cor? De repente a cor que eu quero não é aquela que vai combinar, não condiz com o ambiente. Tem até essa regrinha, tem esse passo a passo. Para depois também não pular esse passo, depois eu ficar insatisfeita com o resultado. Da história que a gente diz para a nossa vida. Qual é o passo a passo? Um grande motivo que me leva à ação, meu grande porquê. Então, é mais além. O meu grande porquê, neste caso específico da sala, é ficar uma sala harmoniosa, com as cores combinando, logo com uma iluminação boa e com um lugar aconchegante para os meus clientes. Não só com um, mas também em grupo. Enfim, quanto mais detalhado. Então, este passo a passo tem que ser desde já, desde o projeto. Olha só, então se a gente começar a fazer do jeito que eu imagino que seja, o que deve ser feito? Fazer o que deve ser feito. Um projeto antes. Olha só como a gente já vai indo um pouco mais atrás, analisando lá o primeiro passo. Então, não se começa com um pedreiro. Começa com um projeto. Com um profissional que saiba fazer o projeto. Só que por onde eu comecei? Pelo que eu quero. Porque se eu sei o que eu quero, eu vou saber passar para o profissional vai auxiliar e a obra começa. Então, tudo isso faz parte. E na nossa vida, o que está faltando? Voltar um passinho ali para trás? Dar um passo para trás? Que muitas vezes as pessoas dizem assim, eu já disse também, não, na minha decisão eu não volto atrás. E muitas vezes é melhor voltar atrás hoje do que depois voltar um passo, voltar 2, do que voltar 10, voltar 5 anos, voltar 1 ano, ou derrubar uma obra e começar de novo, por não perceber onde está errando. Não digo errando, ou deixando de fazer. Então, o Rota de Ação de hoje é parar e observar o que eu mesma sei que deve ser feito e estou me auto-sabotando. Isso em atitudes, por que acontece isso? Porque o nosso cérebro fica dizendo aqui para nós, o nosso vilão, aquele que fica nos atrapalhando de certa forma, nesse sentido, é aqui aquela vozinha interna. E é interessante que muitas pessoas não têm essa vozinha puxando para trás. Tem essa vozinha incentivando.
Sempre dizendo, vai lá que vai dar certo. Se você se identifica com isso, porque já presenciei muitas pessoas, por que muitas pessoas têm o sucesso? É aquela vozinha interior que diz assim, vai lá que vai dar certo. Aquelas pessoas que são que eu já digo assim, muito positivas, né? E aquelas que têm a vozinha interna, não vai, porque não vai dar certo. Então temos que substituir isso com outras atitudes que dão certo, para essa vozinha começar a dizer, vai, tu viu, tu já fez a outra vez e deu certo. Então, a autossabotagem é ter uma conversa séria consigo próprio e começar a ter uma ação positiva sempre para logo isso estar treinado e naturalmente fazer o que deve ser feito, que são identificando esses passos. Lembrando que, falando dessa história da sala e autossabotagem, vai ter um curso, pode ser que até o final do mês ou no início do mês de agosto, sobre o coach de vida, que é justamente para eliminar essas crenças limitantes, identificar com exatidão onde estamos nos sabotando, tanto em algumas atividades quanto na nossa vida. Tantos anos, né, que muitas vezes as pessoas se perguntam, não sei por que eu estou travando, por que eu estou com 30 anos, com 25 ou com 40, e muitas coisas que eu quero executar na minha vida ainda não estou fazendo. Neste curso a gente trabalha todas essas questões, com rotas de ação, com atividades que você sai com tudo isso muito mais claro, com planejamento de 1 ano e com planejamento para 5 anos. Isso mesmo, a gente falou de projeto com profissional para obra. Então, o coach de vida é o projeto, é o profissional que faz esse projeto para a sua vida. Tanto para 1 ano quanto para 5 anos, para parar de autossabotar. Isso para a nossa vida, para o que realmente nós queremos fazer e fazer o que deve ser feito. Imagina a sua vida um pouco mais completa, satisfeita, com satisfação pessoal, devido às pequenas realizações, rumo às grandes realizações, desenhando a sua vida ideal. É isso que nós vamos fazer nesse curso. E você logo já começa com as ações, com o que deve ser feito através de rotas de ação que você mesmo vai se dar e também com o meu auxílio para alcançar tudo isso. Então, fica o convite para este curso que já está tendo inscritos. Vai ser aqui no Sangão, vai ser um curso inaugural da minha sala e logo também vai ter em Criciúma. Essa próxima turma vai ser inaugural aqui no Sangão, inaugural da sala. A rota de ação de hoje é isso aí. Reflita sobre o que você está se auto-sabotando e no que pode ser feito para substituir tudo isso rumo à sua vida ideal. Espero que tenha feito sentido aí para você. Então, eu deixo o meu contato, 996-22-0664, para quem se interessar pelo curso e para quem quiser fazer uma sessão experimental para estar avaliando toda essa situação sobre a autossabotagem. E tenha um bom dia.